Oi, meu nome é Juliana, sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na PUC de São Paulo, e esse é o segundo vídeo da P2, então é a parte 2, né, da série de Docker, da disciplina de especialização em ciência de dados. No caderno anterior, né, a API Santo Garfo, ela passou a rodar em um container Docker, então a gente criou meio que o container, mas dois problemas eles ficaram em aberto que era o endpoint, né, de machine learning lá, de chamar o modelo, porque ele falhava porque o container ele não tinha o token desse modelo, né? E então, e qualquer dado, o segundo erro, né? O segundo problema, na verdade, é que qualquer dado criado via API, ele sumia quando o container era removido. E o objetivo desse caderno é resolver esses dois problemas e um pouco mais além também. O bloco 10 ele cobre variáveis de ambiente e volumes. O bloco 11 ele introduz o Docker Compose para orquestrar a API, banco de dados, e o Nginx, tudo junto, né? E o bloco 12, que é o bloco final aqui da parte 2, ele refatora o Dockerfile com três boas práticas de produção, que é o Docker Ignore, o usuário não root e o multistage build. Então, iniciando aqui, né, explicando um pouco do caderno, o objetivo desse caderno vai ser configurar, orquestrar e refinar. É, Aqui eram os pré-requisitos, né, que você tinha que confirmar antes de começar a desenvolver esse caderno. Então, vamos iniciar aqui pelo bloco 10, que é variáveis de ambiente e volumes. Que o objetivo é passar o token, né, do Hugging Face para o container de forma segura e persistir dados com volumes. Então, resolvendo dois problemas identificados ao final da parte 1. É, Aqui eu vou explicar um pouquinho dos conceitos chaves do bloco 10, então, variável de ambiente em Docker. É, Como na parte 1 aqui do projeto, a gente configurou o token lá como secret no GitHub Actions, e passou para os steps do pipeline com Envy, o mesmo problema existe aqui. A API ela precisa de um token para baixar o modelo, né? Mas ela não pode ficar hard-coded na imagem. Então, há três formas de passar variáveis de ambiente para um container. A primeira é o traço "e" no Docker Room, para valores pontuais, né? É, A segunda é o dois tracinhos env traço file.env, que ele é mais conveniente quando há várias variáveis de uma vez. E a terceira é o env, tudo maiúsculo, onde a gente passa dentro do próprio Dockerfile, né? E o caderno aqui, ele apresenta meio que uma regra de ouro, né? Que nunca use env no Dockerfile para secrets, né? Porque o valor ele fica gravado na imagem e aparece em Docker Story minha imagem. Então, qualquer pessoa que tiver acesso a essa imagem consegue ver o seu token, que não é muito seguro, né? E a conexão com o que você já conhece, então, o Base Settings do PyDentic, que a gente usou no caderno no projeto anterior, né, na P1 para desenvolver a API, né? Ele lê várias variáveis de ambiente automaticamente. E aí, como a API já está preparada para receber o token dessa forma, a gente só precisa passar aqui para o container. É, Aí, entrando aqui, os containers, né, eles são efêmeros, e por isso os volumes resolvem isso. No bloco 8 da parte 1, a gente criou um arquivo de um container e ele desapareceu na próxima execução. E isso é um design intencional, né? O sistema de arquivos do container, ele é descartado quando o container é removido. E porque os dados eles precisam existir, persistir e tudo mais, você tem que criar
um banco de dados, então ali a solução de volumes, armazenar, que é um armazenamento gerenciado pelo Docker, que existe independente do ciclo de vida do container. E existem dois tipos, né? Tem o name de volume, que a sintaxe é V, traço V, né? Santo traço dados, dois pontos, barra, barra data, né? Que ele é gerenciado pelo Docker, que quando é recomendado usar, né? Em dados de, em dados de produção. Então, banco, uploads, persiste mesmo sem container associado. E tem o bind mount, que a sintaxe dele é traço V, barra caminho, barra local, dois pontos, barra app, que é gerenciado por quem criou, né? Por você. Então, ele é legal de se usar em fase de desenvolvimento. O código local, ele reflete imediatamente no container, né? Aí, a diferença prática, né, é que um name de volume, ele é gerenciado pelo Docker em um local interno do sistema e o bind mode, ele espelha um diretório específico do seu computador dentro do container. Aí, aqui no exercício 10.1, ele ensina, né, a passar o token para um container. Então, testando sem o token, ele meio que dá um erro, né, 500, ou que a mensagem de autenticação falhou, porque ele não consegue conectar com o modelo, dado que ele não tem o token, né? Aqui, quando a gente passa o token, é, ele consegue conectar, né? Que é o ideal. Quando você passar o token, ele conseguir conectar, né? E, e aí a minha tarefa aqui era rodar o container sem o token para anotar o erro, rodar o container com o token e confirmar se o meu modelo está funcionando. E rodar de um jeito diferente, né, com o ponto env, para ver se dá o mesmo resultado, né? As minhas respostas aqui foram que rodando sem o token do Hanging Face ali, apareceu o erro 401, né, de client error, é, é, e o endpoint de machine learning lá do modelo, ele retornou o erro 500, né, porque é um erro de autenticação. Porque a API tentou fazer um download do modelo sem o token, e aí o Hugging Face ele rejeita, né? Aí a segunda pergunta é: esse erro é diferente do que acontecia no CI sem o secret configurado? E sim, ele é diferente, porque no CI o erro ele ocorria antes mesmo de tentar fazer o download, né? Ele já falava assim: ó, o token não foi configurado. Porque tinha uma verificação explícita ali, né? Ele não esperava você ir tentar acessar o modelo para o modelo te rejeitar, né? Ele rejeitava antes. É, E a terceira pergunta é por que que o ponto .env nunca deve ser comitado no Git? E o ponto .env ele nunca deve ser comitado no Git porque o seu token vai ficar disponível para N pessoas, entendeu? Porque o seu repositório é de código aberto. E aí qualquer pessoa que clonar esse repositório teria acesso às suas credenciais, né? Então o ponto .env ele também não serve só para salvar. E o token, você pode salvar N senhas dentro dele, e aí ele vai meio que ficar disponível para todo mundo ver. E aí não é o ideal, né? E o ponto .env a última pergunta é: confirma se o ponto .env está no Git Ignore? E sim, ele está no Git Ignore, porque é o ideal, né, quando você trabalha com ele, para que quando você fizer o deploy, né, você subir o commit do seu código no, no repositório remoto, ele não vai subir junto, né? Aí aqui entrando no exercício 10.2, né? é, que é persistindo dados com volume, é, o conceito aqui é falar sobre name de volumes, persistência além do ciclo e persistência além do ciclo de vida do container, né? Então aqui ele pediu para a gente executar esses comandos aqui no terminal, né?
E a minha tarefa era executar a sequência de comandos completa, que é criar registro, destruir o container, suba um novo com o mesmo volume e verifique se os dados persistem. E aí, respondendo as perguntinhas, né, a partir disso os dados persistiram após recriar o container? Sim, o prato criado no primeiro container ainda aparecia após subir o segundo container com o mesmo volume, e o volume de dados ele sobreviveu ao Docker Stop mais Docker RM. O que teria. Aí a segunda pergunta o que teria acontecido sem o traço V, santo traço dados, sem que eu tivesse colocado esse comando, né? O banco SQLite ele estaria dentro do sistema de arquivos efêmero do container. Então, ao fazer o Docker RM, tudo dentro do container seria descartado, incluindo o banco de dados. E aí, cada novo container começaria com um banco vazio sem nenhum dado anterior. Agora ele pede para a gente rodar o Docker volume ls, né? E pergunta se o volume no santo dados aparece sem nenhum container rodando. E sim, os volumes são cidadãos de primeira classe no Docker, né? Então existem de forma independente dos containers. E o Docker volume ls mostra que os dados, mesmo com todos os containers parados ou removidos, então ele sempre vai mostrar o dado, mesmo que não tenha container. E o que acontece com os dados se você rodar o Docker volume sem RM santo dados? Os dados são apagados permanentemente e não há uma lixeira para desfazer, né? Então você perde os seus dados. E o banco SQLite, com todos os registros, então, você está rodando há X dias, e aí você roda, né, o, o Docker Volume RM, santo dados, meu, você vai perder tudo que você veio construindo durante todos esses dias, né? Então tem que tomar cuidado com esse comando em produção. Aqui entrando no exercício 10.3, a gente explorou o bind mount para desenvolvimento, né? E aí que é um conceito de desenvolvimento com live reload dentro do container sem buildar a imagem. Aí ele pediu para a gente rodar esses comandos, né, para entender como é que funciona. E a minha tarefa foi subir a API com bind mount e traço reload, alterar a mensagem da rota de barra no main.py e salvar, né? Observar o Vicorne recarregar nos logs e confirmar a mudança no curl, né? Aí aqui as perguntas foram: o Vicorne recarregou automaticamente após a mudança? E sim, ele recarregou automaticamente ao salvar o main ali com a mensagem alterada e os logs mostraram, tipo, info, detect file changing, o caminho ali do main e info application e startup complete, né? E aí a mudança ela foi refletida imediatamente no próximo curl. Aqui ele pergunta se eu precisei rebuildar a imagem. E não, o BindMount ele espelha o diretório local, né? Diretamente dentro do container. E o vcorn com o reload detecta, né, que houve uma mudança no arquivo e reinicia sem um rebuild. Aí a terceira pergunta por que que o BindMount em desenvolvimento não substitui o copy ponto ponto no Dockerfile? Com o BindMount, né, o código existe apenas no meu computador local. A imagem em si não tem o código atualizado, tem o que foi copiado no último build. E em produção não existe o meu diretório local, né? Diretório local, apenas é a imagem. E se eu enviar a imagem para o Docker Hub e alguém rodá-la em um outro servidor, ela vai estar com o mesmo código do momento do build. E não do meu diretório atual, né, que está aqui na minha máquina. E aí o Bind Mount, ele é uma ferramenta de desenvolvimento e o copy ponto ponto ele é para produção, né? Então o Bind Mount ele é para você testar, desenvolver, tudo mais. E aí, estando certinho, a gente usa o copy ponto ponto, que é o ideal para produção, né? E aí a quarta pergunta em que situação o bind mount seria problemático em produção? O código, né? O primeiro ponto aqui que eu encontrei é que o código ele precisa existir no servidor no caminho exato configurado. O 2 é que qualquer mudança acidental no diretório local afeta o container em tempo real. E o 3 é que ele não é reproduzível, né? Dois servidores com diretórios em estados diferentes teriam comportamentos diferentes, né?
E aí ele meio que derrota, né, o propósito do container. Aí, entrando aqui no exercício 10.4, ele é um exercício para inspecionar o volume aqui do gerenciamento de volumes, né? E aí a gente usa o Docker Volume Inspect. É, Aí aqui tem esses comandos que o professor pediu para rodar para tentar entender, né? E a minha tarefa basicamente foi rodar o Docker Volume LS e o Docker Volume Inspect, né? Para responder as perguntas abaixo. É, Qual é o mount point do volume santo dados? E no Linux, ele é escrito dessa forma aqui, é um comando meio grande para ficar falando. No Mac OS, né, nos computadores da Apple. E no Windows, na parte de Docker Desktop, aponta para dentro da VM do Docker Desktop, ou algo como esse comando aqui dentro da VM do Linux. Se você está no macOS ou no Windows, o Mount Point ele aponta para dentro da VM do Docker Desktop. Tipo, você não consegue acessar diretamente pelo Finder ou Explorer. Como você acessaria esses dados se você precisasse fazer um backup, né? A forma mais prática é usar um container auxiliar para copiar os dados. Então, usar um Docker Run, -rm, -v, santo dados, dois ponto, barra dados, -v. E usar ali a password, dois pontos, e backup Alfine. Todo esse comando aí. E aí, isso ele monta o volume e compacta o conteúdo para o diretório local. E a terceira pergunta é: por que que o Docker Volume Prune é menos perigoso do que o Docker System Prune-A, mas ainda deve ser usado com cuidado em uma máquina em desenvolvimento? É, O Docker Volume Prune, ele remove apenas os volumes não associados a nenhum container. Então, se eu tiver dados importantes em um volume cujo container foi removido, exemplo, banco de dados de desenvolvimento, o Docker Volume Prune ele vai só apagar esses dados do container removido. Ele não vai apagar de um container que está funcionando, né? E em desenvolvimento é fácil perder dados de teste ou sets que levaram tempo para criar, né? Aí, alguns erros comuns aqui nesse bloco o 4001, que é inauthorized, ou erro de modelo, né? Porque não tem um token válido ou o token está ausente, né? E a solução é você passar esse token quando você for criar o container. Os dados somem após o Docker Stop mais Docker Start. E a causa provável é porque o container está parado ou foi reiniciado e os dados persistem, mas o Docker RM mais o novo Docker Run sem volume, ele fica meio que ele perde os dados, né? Então sempre use o -v para dados que importam. Outro tipo de erro é o error response from daemon, né? Invalid mount config. E aí a causa provável é que o caminho da byte mount errado, certo? Você configurou errado, ele não existe. Então confirme que o diretório local existe de fato antes de montar. E o -reload não detecta mudanças, a causa provável é que o bind mount não foi configurado, portanto o código dentro da imagem ele não muda. Então, a solução é você confirmar que você usou o -v, password, esse comando aí. Você tem que confirmar que isso está dentro do comando, né? Então, o checklist aqui do bloco 10 é que a gente passou o token para o container, sem hardcodá-lo, né, na imagem. O endpoint ML predict, ele funciona dentro do container com token. Você criou um name de volume e verificou que dados persistem após criar o container, recriar, né, o container. Diferencio a bind mount de name de volume, sei quando usar cada um e sei que o Docker Volume RM apaga os dados permanentemente. É, O bloco 11, ele abre mostrando que o Compose, ele resolve o problema de forma muito concreta, né? Então, o Docker Compose,
ele orquestra múltiplos serviços, né? Então ele meio que substitui os múltiplos comandos de Docker Run por um Docker-compose.yml declarativo, e ele consegue orquestrar tanto a API quanto PostgRE quanto o Nginx, como um sistema coeso, né? Então aqui alguns conceitos do bloco 11 é que o problema que o Compose resolve é que para rodar a API Santo Garfo com o banco e proxy, você precisaria criar uma rede compartilhada, subir o banco de dados, subir a API, subir o Nginx, é, e aí você precisaria tipo, de três terminais, três comandos, flags longas, rede manual, e o Compose, que é um único arquivo, ele consegue substituir todo esse trabalho que você teria é, com dois comandos, né? O Docker Compose Up e o Docker Compose Down. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho a anatomia, né, do Docker Compose ML. Quem já trabalhou com CI, né, no ci.yml do GitHub Actions, vai reconhecer a estrutura do YAML, porque é a mesma lógica de indentação. Cada entrada em services, ela define um container. iPorts equivale ao traço P do Docker Run. O env file, ele equivale, env-file, ao, ele equivale ao dois traços env-file e o volumes ao traço V. E o depends define a ordem de inicialização, né? Então, como está explicado aqui. O build ele constrói a partir do Dockerfile no diretório atual. Aqui você consegue usar a imagem pronta do registro e não build local. Aqui declara os nomes de volumes usados pelos serviços. Aí aqui eu vou explicar a diferença de build versus image, né? E aí uma distinção importante que o caderno apresenta é que o build ele constrói a imagem a partir do Docker file local que usamos para a API. A imagem, ela baixa uma imagem pronta do Docker Hub e aí usamos para o banco. É, a rede interna do Compose e o hostname dos serviços, né, vou explicar aqui um pouquinho. O Compose, ele cria automaticamente uma rede privada para todos os serviços dentro dessa rede. E aí cada serviço é acessível pelo seu nome como hostname. Então, fora do Compose vai ser esse formatinho aqui. E dentro da rede do Compose vai ser desse formato aqui, né? Aí, o localhost dentro de um container, ele é o próprio container, não o banco, não a API. Essa é a fonte do erro mais comum ao migrar para o Compose. Por isso, o exercício 11.2 inclui um checkpoint de falha esperada. E aqui eu vou explicar o depends on e seus limites, né? O depends on, ele garante que o serviço inicia antes, não que está pronto para acertar, não que ele está pronto para aceitar conexões, né? Um PostgreSQL ele pode levar alguns segundos para inicializar após o processo subir. Se a API tentar conectar antes, ela vai falhar. Aí a solução completa é um health check, né? Que vai estar no exercício 11.4 e a solução prática imediata é a lógica de retry na própria aplicação para tentar conectar várias vezes antes de desistir. Aí, comandos essenciais aqui do Compose. É o Docker Compose Up, que sobe todos os serviços em foreground, logs visíveis. Docker Compose Up, traço dele, sobe em background, detached. O Docker Compose Down para e remove containers e redes, ele preserva volumes. O Docker Compose Down, traço V, ele para, remove containers, redes e volumes, dados perdidos. O Docker Compose Logs mostra logs de todos os serviços. Docker Compose Logs -F API. Ele acompanha logs de serviço da API em tempo real. O Docker Compose PS ele lista os containers, né, gerenciado pelo Compose. E o Docker Compose EZ que a API Bash ele abre o shell no serviço API. E o Docker Compose Build ele rebuilda as imagens dos serviços com build 2 pontos. E o Docker Compose Restart ele reinicia apenas o serviço de API. Entrando aqui no exercício 11.1, compose mínimo só a API, a ideia aqui é
você escrever o primeiro Docker Compose, né? .yaml e comparar com o Docker Run equivalente. Então aqui ele passou os comandos, né, para a gente testar. Então salva na raiz do, criar o Docker Compose.yaml, salvar na raiz do projeto, construir a partir do Dockerfile no diretório atual, porta host. Aqui é o meu Docker Compose, né, como que eu configurei ele, e tudo mais. Voltando para o exercício aqui. Qual que era a minha tarefa, né? Criar o arquivo na raiz do projeto com conteúdo da referência, executar o Docker Compose Up e confirmar que a API responde, e executar o Docker Compose Down e observa que foi removido. Aí, respondendo aqui as perguntinhas abaixo com base nisso, o que o Compose, né, fez que o Docker Run não fez automaticamente. Ele criou a rede interna, Santo Trust Network, para comunicação entre serviços, gerenciou dependências entre serviços, os depends on, nomeou o container de forma consistente com o nome do serviço, removeu containers ao dar Docker Compose Down, sem precisar de -rm, substituiu, não, permitiu subir múltiplos serviços com um único comando. Aí a segunda pergunta é: o volume Santos Traços ainda existia após o Docker Compose Down? Sim, o volume ainda existia, porque o Docker Compose Down ele é para os containers e ele remove a rede, mas mantém os volumes. E o Docker Volume LS ainda mostrava santo traço dados, né? Para conseguir remover o volume junto com o container, eu teria que ter colocado um traço V no final. Aí, entrando aqui no exercício 11.2, que é adicionando PostgreSQL, aqui a ideia é a gente testar múltiplos serviços, rede interna do Compose, hostnames dos serviços, com um checkpoint de falha esperada, né, no final. Aí aqui é a referência, né, o que ele pediu para a gente montar, baseado, né? E o checkpoint de falha esperada é o localhost versus o nome do serviço. Então, antes de adaptar a string de conexão, ele pediu para fazer esse experimento aqui, que é configurar a database URL da API usando o localhost como hostname, como faria fora do Docker, né? E aí ele não funciona dentro do Composer, do Compose, né? Aí o passo 2 é subir o Compose e observar os logs. Aí ele pediu para executar esse comando aqui na raiz do projeto, né? E anotar a mensagem de erro exata nos logs da API. A mensagem de erro foi essa daqui, né? Tipo, SQL alchemy.exec operation error, could not connect to server, connection refused. Então ele não conseguiu conectar e aí ele recusou a conexão. O banco, né? O banco serviu serviço DB, ele subiu corretamente? Ele pediu para verificar, né? E sim, o PostgreSQL subiu normalmente e os logs do DP mostram database system is ready to accept connections. E a terceira pergunta é por que que a API não consegue se conectar ao banco usando o localhost? E dentro do container, né, da API, o localhost é o próprio container da API, não um container do banco de dados. Então, cada container ele tem seu próprio loopback. E para acessar o serviço de banco de dados, a API ela precisa usar o nome do serviço definido no Docker Compose.yaml, como o hostname DB ou o nome configurado, né? E o Docker Compose ele cria automaticamente uma rede DNS interna onde serviços se encontram pelo nome. E aí ele pediu para a gente dar um Docker Compose down antes de continuar. E o passo 3 era corrigir, né, o database URL trocando localhost por DB e rebuildar e subir novamente, né? Aí ele perguntou se o prato Tagliatelle Compose ainda está lá após o restart. E sim, o Docker Compose DAO sem o traço V, ele mantém os volumes, né? Então ele vai apagar a parte de volumes e o prato persistiu porque estava no volume santos traço dados que sobreviveu ao down e o up. O prato ainda estava lá após o down-v? Não, porque o Docker Compose down-v ele remove os volumes junto com os containers e aí o banco de dados ele foi destruído e o novo container iniciou com um banco vazio. Por que o down-v é perigoso em produção, mas útil em desenvolvimento? Em produção, o down
-v, ele destruiria dados reais de usuários permanentes. Então, por exemplo, o seu projeto ele está em produção há um ano, e aí você rodou um DAO-v em produção, então você perdeu permanentemente dados de um ano. Então, é perigoso isso em produção. E aí ele meio que seria catastrófico, né? Porque ele ia pagar o banco inteiro. Em desenvolvimento, é útil para resetar o estado do banco para um estado limpo, né? Porque você está testando, você está simulando um ambiente fresh, ou só para limpar dados de teste acumulado mesmo. Em script de CI de integração, o DAO-V garante que cada execução ela começa do zero. Aí entrando aqui no exercício 11.3, que é adicionando o Nginx como proxy reverso, o conceito aqui é criar um proxy reverso, né? E por que não expor o Vicorn diretamente na porta 80? Por que que um proxy reverso? O Vicorn ele é excelente para servir a aplicação Python, mas não foi projetado para ser o ponto de entrada público de um sistema. O Nginx ele atua como a recepção. Então, ele recebe todas as aquisições internas, lida com SSL, compressão, rate limit, distribui o tráfego para a API, né? E a API ela fica em uma porta interna 8000 não exposta diretamente. Então, antes o usuário, porta 8000 Vicorn, esse era o fluxo, né? E depois ele fica como usuário, porta 80, Nginx, porta 8000 e aí o Vicorn. Aí que ele passou uma referência, né? Pra gente testar tudo mais, ver como funciona. Aí, beleza. A minha tarefa aqui era criar um arquivo nginx.conf na raiz do projeto, atualizar o Docker Compose YAML adicionando o serviço nginx e removendo ports da API, e subir o Compose e confirmar que a API responde em localhost sem porta. Então, confirme que a porta 8000 não está mais acessível diretamente, né? Aí ele pediu para rodar e anotar, né? A API respondeu em HTTP, localhost porta 80, e sim, ele retornou a resposta JSON da API Santo Garfo, e o Nginx recebeu a aquisição na porta 80 e fez o proxy para a API na porta 8000. A porta 8000 ficou inacessível diretamente? Sim. Sem o mapeamento -p 8000 no serviço API do Docker Compose YAML, a porta 8000 não estava exposta para o host, né? Apenas o Nginx, porta 80, era acessível. Isso é o comportamento correto em produção. Só o proxy reverso deve ser público. Por que o nginx.conf usa a API como hostname para o proxy pass? Porque isso funciona e quem resolve esse nome? O Docker Compose, ele cria uma rede interna, né, e um serviço DNS embutido. Então, dentro dessa rede, cada serviço ele pode ser encontrado pelo seu nome. API, DB, por exemplo, né? E o Nginx, a fazer o proxy pass, ele usa esse DNS interno para resolver a API como endereço de IP do container do serviço API, né? Em um cenário real de produção, que outras configurações você adicionaria ao nginx.conf, né? Rate limit, para proteger contra abuso, SSL e TLS com certificado, header de segurança, então XPerm Options, Content Security Policy, gzip compression para reduzir o tamanho das respostas e cache de respostas estáticas. Aí entrando aqui no exercício 11.4, que é o desafio, health check e ordem de inicialização, aqui é para a gente ver o limite do depends on, health check, condition, service health. Qual o problema? O depends on 2.db, ele garante que o container do bloco iniciou antes da API. Mas o PostgreSQL ele pode levar de 2 a 5 segundos para estar pronto para aceitar conexões após o processo subir. Se a API tenta conectar nesse intervalo, a conexão é recusada, né? E aí a API pode falhar na inicialização. Então, a minha tarefa é adicionar um health check ao serviço DB e configurar o depends on da API para guardar o banco estar estável, né? E beleza, ele pediu para a gente implementar isso no Docker Compose.yml. É... E após implementar isso e rodar o Docker Compose Up, os logs mostraram que o container santo.db ele startou, ele está saudável, então ele passou no health check. E só aí ele startou a API, né? E aí ele falou que a application startup
foi concluída. Então, a API ela não tentou conectar ao banco antes de ele estar pronto. E por que que isso resolve o race condition, né? Sem o health check, o Depends on ele apenas garante que o container do banco foi iniciado, não que o Postgre está aceitando conexões. O Postgre ele leva alguns segundos para inicializar após o container subir e com o condition service health, o Compose aguarda o PG is ready passar antes de iniciar a API, eliminando a condição de corrida. E quais são os erros comuns, né, aqui nesse bloco 11? Connection refused ao banco, então a API ela pode estar a causa, né? A API ela pode estar usando o localhost em vez do nome do serviço, e a solução é ver o checkpoint de falha esperado do 11.2. O segundo erro é a API falha na inicialização, mesmo com depends on. E isso acontece porque o banco ainda não estava pronto, não tinha um race condition, né? Então a solução é você implementar um health check, que é o que a gente acabou de fazer aqui no exercício 11.4. Outro erro é o bind address already in use na porta 80, que provavelmente outro processo, o nginx, ele já está na porta 80, e a solução é usar esse sudo ls of of -i 2.80 para identificar e parar o conflito. Outro erro é o nginx retorna 502 bad gateway. A API não está, e a casa provável é que a API não está respondendo na porta 8000. E aí você roda o Docker Compose Logs API para ver o erro da API, né? E o último erro é volumes não criados após o Docker Compose Up, né? Então, a causa provável é que os volumes não são declarados ali na seção de volumes, na raiz. Então, a solução é você adicionar todos os volumes usando usados na seção, né? Volumes, dois pontos. E aqui um checklist é que eu consigo escrever um Docker Compose.yml com múltiplos serviços. Entenda a diferença entre build e imagem em um serviço. Serviços se comunicam usando o nome do serviço como hostname. Sei a diferença entre Docker Compose DAO e Docker Compose DAO -v. O Docker Compose Up -d sobe todos os serviços em background. E a API ela responde via NGX na porta 80, né? Entrando aqui no último bloco, que é o bloco 12. Aqui é um bloco de boas práticas e segurança de eficiência, né? Então, o objetivo aqui é refatorar todo o Dockerfile com três práticas que resolvem problemas completos. Então, o ponto Docker ignore, que é imagem grande e com arquivos desnecessários, usuário não root, processo rodando com privilégios excessivos, e multistage build, imagem inflada por dependência de build, né? Aqui são os conceitos chaves do bloco 12, é o ponto doc ignore, então o que o copy.ponto copia, né, sem você perceber. Quando você executa o Docker build ponto, o Docker envia todo o conteúdo do diretório para o daemon. E é o build context, né? E o copy.ponto, ele copia tudo isso para a imagem. Então, o que provavelmente está no seu diretório que não deveria estar na imagem de produção. PyCache.git.env, vem teste, modelo .pickle, teste, esse daqui, né? Que é o caderno Jupyter, que não pertence à imagem, e o ponto Docker ignore, que é o próprio arquivo. Convenção não copiar. E o docker.ignore, ele funciona exatamente como um git ignore. Ele tem o mesmo formato, mesma lógica de padrões glob. O usuário não root, por que que ele importa, né? Por padrão, os processos dentro de um container, ele roda como um root. E isso é conveniente, né? Então, ele não há problema de permissão, mas é desnecessariamente poderoso. Se um atacante explorar uma vulnerabilidade na API, exemplo, injeção de comando via campo de formulário, ele ganha um acesso como root dentro do container. Em configurações padrão, isso ainda é isolado do host, mas em alguns setups, o root no container pode ter acesso a volumes e sockets. O princípio do menor privilégio diz: dê ao processo apenas o que ele precisa, né? E a API Santo Garfo só precisa ler arquivos e servir HTTP, ele não precisa de root. Então, aqui no Run, ele cria usuário e grupo sem privilégios. Aqui ele garante que o usuário tem acesso ao diretório da aplicação e aqui ele troca para o usuário sem privilégios.
E aí aqui a parte de multistage build, que é separar build de runtime. Qual que é o problema, né? Pacotes como scikit-learn, NumPy precisam de compiladores e headers de sistema para instalar. Mas esses compiladores, eles não são necessários para rodar a API. Então, com o multi-stage build, você usa dois estágios no mesmo Dockerfile. Então, estágio 1, que é o builder, tem tudo que é necessário para instalar as dependências. Então, a partir de requirements ali do pip install, o builder mesmo, né? E o estágio 2, que é o final, é uma imagem limpa, sem compiladores, sem cache e sem ferramentas de build. Então, ele apenas copia os pacotes instalados no estágio do builder. E aí a imagem final contém apenas Python, os pacotes instalados e o código, sem nenhuma ferramenta de build. O estágio builder é usado como intermediário e aí descartado. O exercício 12.1 ele é um exercício para adicionar o docker.ignore, né? Então, aqui o conceito é reduzir o build context, proteger secrets e uma imagem mais limpa. Aqui é a referência, né? Então, ele dá os comandos aqui para a gente testando e aí desenvolver o nosso próprio .dockerfile. Então, a minha tarefa aqui era anotar o tamanho atual da imagem e os arquivos que estão em traço app. Criar o .docker ignore que é um template acima, rebuild a imagem e comparar o tamanho do conteúdo. O tamanho da imagem do .doc ignore era 1.12 GB. E o tamanho da imagem depois do doc ignore é 1.11 GB. A diferença foi pequena porque os arquivos excluídos são pequenos comparados com pacotes Python instalados, né? E quais arquivos foram removidos da imagem? Os arquivos removidos foram o .env, arquivos, PyCache, .git, env teste, model pico, local, não aparece mais na imagem. O .env ainda está na imagem V2. é, o .env não está mais na imagem, né? Então, na imagem limpa ele não aparece. A diferença do tamanho foi grande ou pequena? Por quê? Pequena, porque o que ocupa mais espaço são pacotes Python instalados, né? O código Python e arquivos de configuração são alguns KBs apenas. E o Docker Ignore, ele melhora a segurança e acelera o build context, mas o impacto no tamanho final de imagem, ele é mínimo. Aí, entrando aqui no exercício 12.2, usuário não root, aqui é para a gente entender o conceito do menor privilégio aplicado a containers. Então, aqui ele deu alguns comandos para a gente executar e tentar entender o porquê, e pediu para a gente confirmar que a imagem atual roda como root, adicionar a criação de um usuário ao Dockerfile após o copy, rebuildar, né? Então, o Docker build -t santo garfo v2, verificar agora como roda o AppUser e confirmar que a API ainda funciona. Então, ele pediu para a gente executar isso aqui no terminal e anotar o que a gente encontrou, né? A API, ela ainda funcionou com o usuário não root? E sim, ela ainda respondeu normalmente em todos os endpoints após a mudança para o AppUser, né? Se houve erro de permissão, qual era e como foi resolvido? Ocorreu erro de permissão a tentar criar o banco SQLite em AppData, né? E aí a gente resolveu adicionando room markdir traço P, esse comandinho aqui todo, antes da instrução user AppUser, garantindo que o diretório de dados é de propriedade do usuário não root antes de ele assumir o controle. Por que que a instrução user deve vir após o pip install? Porque o pip install ele instala bibliotecas nesse caminho aqui, que requer permissões de root. Então, se o user appuse viesse antes, o pip install falharia com permission error e permission DNS, né? E, portanto, a ordem correta é instalar os pacotes, copiar o código, criar o usuário, tchau e user appuser. E aí o CMD. Entrando aqui no exercício 12.3, Multistage Build, aqui o conceito é separar a fase de instalação da fase de execução, né? Então, para reduzir o tamanho da imagem no final. Aqui é a referência, né, de como eu poderia fazer. E aí a minha tarefa foi anotar o tamanho atual do banco, atualizar o Dockerfile, multistage build, rebuildar e comparar os tamanhos e confirmar que a API ainda funciona. Ele pediu para rodar esses comandos, então, né? Aqui anotei
testando sem o multistage, tinha 1 GB e pouquinho, com o multistage foi para 733 megabytes, mais ou menos 33% de redução. E aqui ele pergunta se a API funcionou corretamente. Sim, todos os endpoints responderam corretamente, né, incluindo o de modelo lá, com o token passado via TrustFile, né? E o que exatamente foi eliminado da imagem final pelo multistage? O pip install, durante a instalação do scikit-learn e NumPy, ele compila extensões C e C++, e esse processo deixa no sistema compiladores de ECC, headers de desenvolvimento, arquivos intermediários de compilação, caixinha de download do pip, e nenhum desses arquivos é necessário para rodar a API, só para instalar. E o multistage ele copia apenas os pacotes já compilados, né? Descartando completamente o estágio do builder com todo o seu lixo de compilação. Lixo. O exercício 12.4 é o desafio, né? Análise de layers com Dockstore. O conceito aqui é inspecionar layers individualmente para identificar o que está ocupando espaço. Então, ele pediu para inspecionar as imagens V1 e V3 e responder, né? Ele pediu para executar isso aqui. Aí a pergunta foi: qual instrução do Dockerfile ocupa mais espaço em V1? Requirements sozinho, então essa layer sozinha, ela ocupa mais ou menos 850 megabytes com as bibliotecas e dependências que são pesadas. Em V3, o layer do pip install aparece? Por quê? Não, o Docker Store mostra apenas os layers da imagem final. O stage do builder foi completamente descartado. Suas layers não existem em V3, né? E o que aparece é o copy from builder install user local, né? Que tem tamanho similar, mas sem arquivos temporários de compilação. Qual layer de V3 é a maior e o que você poderia fazer para reduzir? O copy from builder ainda é o maior layer, e para reduzir ainda mais, eu teria que remover dependências desnecessárias do requirements, usar versões mais enxutas de pacotes quando disponíveis, e em casos extremos, eu teria que usar o string de símbolos de debug dos binários compilados, e na prática, por Santo Garfo, o tamanho atual é aceitável para um projeto de machine learning. E o bônus é o que a ferramenta div mostra que o Docker Story não mostra. Exatamente quais arquivos foram adicionados, modificados em cada layer. Arquivos desperdiçados, adicionando uma layer e removidos em outra, né? Ocupam espaço, mas ficam invisíveis na imagem final. E eficiência da imagem, né? A porcentagem do tamanho total que é conteúdo realmente utilizável. Então, erros comuns que tem aqui no bloco 12 é que o permission error a iniciar a API. Então, a causa provável é que o user apuse antes do pip install ou shown não configurado. Então, mova o user appuser para depois do shown -r. Outro erro é o permission error ao criar arquivos em runtime, que a causa provável é que o diretório não é de propriedade do appuser. Então, adicione o room merkdir antes do user. A imagem V3 não funciona, module not found error, que é o erro 3, e a causa provável é que o copy from builder copiou para o caminho errado. Então, verifique que install e user local são compatíveis com a imagem base. E o terceiro erro é o ponto .env ainda aparece na imagem. A causa provável é que o Docker ignore não está na raiz ou tem erro de syntax. E a solução é verificar com o Docker Run, nananã, se o ponto .env está na raiz. Aí o checklist aqui do bloco 12 é que se a gente cumpriu todos os requisitos, a gente consegue criar um Docker Ignore e o ponto .env não está mais na imagem, a API roda com o usuário não root. O multistage build implementado, ele está implementado e eu consigo comparar, né, o tamanho, e a API V3 funciona normalmente, responde nas rotas e funciona com o token. Aqui é uma checklist de pré-requisitos de todo o caderno aqui. E é isso, aqui foi o que foi construído, né? Então, o ponto Docker Ignore, Docker Compose YML, Nginx Config, o Dockerfile, que são esses arquivos aqui. Cadê? Faltou mais um aqui. E não é esse aqui, não.